mais da metade das famílias são conduzidas por mães solo. E é lógico que temos, mesmo diante desse cenário, muitas crianças que têm o cuidado e o carinho do genitor. Mas, infelizmente, nós também temos nesse universo de crianças criadas exclusivamente pelas mães, alguns casos em que há efetivo abandono, tanto material quanto afetivo. O que isso significa? Não só a criança não recebe alimentos, como também o pai não a visita, não liga para saber dela, não busca qualquer informação, qualquer contato ou qualquer vínculo com essa criança. Em relação especificamente a esse caso, é importante que a família tome alguns cuidados, porque lá na frente é capaz desse pai ausente lembrar dessa criança. E eu vou explicar por quê. Os alimentos, eles não são exclusivos para crianças, eles são para qualquer parente. Então, em que pese as crianças poderem pedir dos seus pais, os adultos, principalmente os idosos, também podem pedir dos seus filhos, se eles não tiverem condições de se sustentar. Então, esse pai que sempre foi ausente, que nunca cuidou da criança de forma alguma, lá no final da vida, acamado, ele fala: poxa, eu tenho um filho, eu vou pedir para esse filho, então, pagar alimentos para me sustentar. É lógico que, além dessa questão, tem indenização por abandono afetivo, tem até prisão civil pela dívida de alimentos, existem outras ações a serem tomadas de forma imediata. Mas essa criança e essa família também precisa se preocupar em constituir provas desse abandono, porque o judiciário entende que se o pai abandonou esse filho a vida inteira, lá no final da vida ele não vai poder exigir qualquer coisa dessa criança. Se ele não deu carinho, ele não pode exigir carinho. Se ele não deu dinheiro, ele não pode exigir dinheiro. E aí, nesse caso, né, a grande maioria desses pais acabam constituindo novas famílias, e infelizmente é uma realidade que ocorre muito mais frequentemente com pais do que com mães solo. Então, esses pais acabam constituindo uma nova família, e aí apenas os filhos dessa nova família, que de fato tiveram os cuidados e o carinho e o suporte financeiro desse pai, serão obrigados a custear os alimentos que esse pai necessitar. Então, é importante que seja consultado um advogado desde a tenridade, né, desde que essa criança é muito pequenininha, porque é nesse momento que a gente já pensa em reunir provas, tanto para os processos de alimentos quanto abandono afetivo, porque o abandono afetivo existe uma decisão judicial, né, que se transformou em jurisprudência, ou seja, julgados reiterados nesse sentido de que não é obrigatório amar, mas é obrigatório cuidar. Então, se não existe a visitação, se não existe a afetividade, há um direito que não está sendo cumprido e há indenização cabível. Então, além dessas esferas patrimoniais, tem todo o apoio na produção de provas que essa criança vai precisar quando for adulta, se o pai algum dia precisar de alguma coisa em relação a ela, né? Mais para frente, existem algumas crianças que optam por cortar completamente os vínculos, por retirar sobrenome, por alterar sobrenome, e aí também precisa ser verificado outros aspectos patrimoniais dessas decisões. Mas de pronto, seriam essas as 3 principais indicações que eu falaria a respeito de uma criança que está abandonada financeira e afetivamente pelos seus pais. Se vocês gostaram desse conteúdo ou se vocês precisam conversar mais sobre esse conteúdo, é só chamar a gente. Inscrevam-se no nosso canal e fiquem ligados para novos vídeos sobre novos temas do direito. Um abraço!